Ya, grabando. Ahí está. Están viendo la pantalla. Ojo rojo, cátedra Sí, de oftalmología. ¿Sí? sí, Dale. sí. Bueno, como yo les dije, cuando hablamos de síndrome de ojo rojo, estamos hablando de un gran síndrome con muchísimas patologías, muchos diagnósticos diferenciales para ejecutar en esta síndrome. Podemos clasificar a estas patologías de diferentes maneras. Podemos clasificar de acuerdo a su localización, de acuerdo a su gravedad, de acuerdo a su tiempo de evolución. Pero las principales clasificaciones que usamos va a ser esta, de acuerdo a su ubicación. Puede ser un síndrome de ojo rojo, puede tener origen en el sistema palpebral y periocular. Puede ser de origen periférico, donde es algo que le recubre al globo ocular, como la conjuntivitis y el síndrome de ojo seco. La conjuntiva, como ustedes se acuerdan, es la prolongación de la capa mucosa del párpado, entonces no hace parte propiamente dicho del globo ocular, sino que es un anexo más periférico, así como la síndrome de ojo seco, que tiene afectación de la glándula lagrimal principal principalmente. Bueno, no principalmente, pero de la glándula lagrimal principal. Está también los síndromes de ojo seco de origen periquerático, que tiene más que ver con el globo ocular propiamente dicho, como la queratitis, uveitis y glaucoma agudo, que son enfermedades que son más graves porque tienen un alto índice de consecuencias, complicaciones y secuelas. Está también los localizados, como el pterigion y pingüécula, que son contenidos, son no contenidos, pero son eventos que pasan en la parte más superficial, y es bien circunscripta en relación a su zona de afección. Está también la episcleritis y escleritis y el hematoma subconjuntival, que está bien delimitado también por debajo de la conjuntiva. Vamos a ver los diferentes tipos de patologías que se clasifican como patologías del síndrome de ojo rojo, desde las más sencillas hasta las más graves, las más complicadas. Empezamos por el orzuelo. El orzuelo, ¿alguien se acuerda cómo se define el orzuelo? Ya vimos eso en la clase de párpado. Tersol. Sí, pero ¿qué es lo que es el tersol? A sobreinfecção Pode falar? da obstrução das glândulas Sí. do meio vômito. Doutor, seria um abscesso? É uma retenção de líquido ou uma obstrução do fluxo de secreção. Seria por uma subinfecção que vai causar o orçuelo, né? Como obstruiu, aí faz a retenção e depois infecciona. Es la sobreinfección de la glándula de meibomio previamente obstruida. Perfecto. Hablamos con diferentes palabras, pero la misma cosa. Sí, no sé quién me preguntó si es como un absceso. Sí, podemos decir que el orzuelo es un absceso circunscripto. Una vez que hay éxtasis de secreción de la glándula de meibomio y esto se sobreinfecta. Y cuando hay una obstrucción sobreinfectada, llamamos de absceso. Esto no es más que un absceso circunscripto a nivel del párpado. Entonces, hay éxtasis de la secreción por una obstrucción previa. Esto se sobreinfecta y da origen al orzuelo. ¿Sí? El orzuelo, como habíamos dicho, podemos clasificar entre orzuelo interno y orzuelo externo.
¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? El orzuelo que es interno presenta las características típicas del orzuelo, el nódulo doloroso, la coronita esa de pus. El externo aparece en el borde del párpado y el interno aparece en la cara posterior del párpado. O sea, para ser visible se debe hacer la inversión del párpado cuando estamos hablando del interno. Y el externo está bien en el borde libre palpebral, con estrecha relación con con los folículos. Entonces, no es solamente la glándula de Meibomio que está relacionada con el orzuelo, sino que todas las glándulas del sistema palpebral, pero más frecuentemente son las glándulas de Meibomio. Por eso decimos que es la sobreinfección de la glándula de Meibomio, pero puede ser MOL, puede ser 6, puede ser cualquier cosa. Bueno, seguimos. El cuadro clínico. ¿Cuál es la clínica del orzuelo? La clínica consiste básicamente en un nódulo doloroso con un núcleo central de pus y una hipersensibilidad localizada. Le duele al paciente. Además de todos los signos de inflamación, esta tumefacción, eritema, y un grado variable de edema de acuerdo con el área infectada. ¿Por qué el grado variable de edema? El orzuelo no siempre es único. Sí, la mayoría de los casos un único núcleo, vamos a decir un único nódulo de dolor es observado, pero muchas veces puede ser múltiple. Y eso puede estar en un único párpado, puede ser en el párpado superior derecho, pueden aparecer mucho más de mucho más de un orzuelo. Entonces, el área de edema es muy variable. Les pregunto, ¿cómo se resuelve el cuadro de orzuelo? Seria com antibióticos tópicos, panos, panos calientes. ¿Sí? Compresas calientes, el uso de antibióticos sí se hace necesario una vez que hay una infección, pero en el tratamiento conservador, ¿qué más falta? Masajes compresivos. Siempre se le debe indicar al paciente que haga compresas calientes con masajes compresivos. La idea es que si el problema consiste en una obstrucción de flujo, lo que debemos hacer es drenaje. ¿Y cuál es el objetivo del masaje compresivo? Aumentar presión y estimular drenaje. ¿Y cuál es el objetivo de la compresa caliente? Hacer dilatación de los poros. Así que podemos aumentar el área y disminuir la oclusión, que combinado con la presión interna aumentada por masaje compresivo puede drenar. Diferencias que hay entre orzuelo interno y externo, además de dónde aparece, es el tiempo de evolución hasta el drenaje. Drenaje del orzuelo externo suele ser mucho más fácil que el orzuelo interno. Una vez que no hay ninguna resistencia, está en el borde libre, está bien visible, es fácil de hacer compresas. Pero el interno, como está en la cara interna del párpado, se hace un poco más difícil y generalmente se acompaña de un cuadro de conjuntivitis. ¿Por qué? En la capa más interna del párpado es la mucosa. La mucosa, cuando se prolonga, es lo que conforma a la conjuntiva. Entonces, cuando el orzuelo es interno, tiene estrecha relación con la conjuntiva y lo más común es que venga junto con una conjuntivitis. Así como el orzuelo está el chalacio, que también consiste de la formación de un quiste que tiene el origen por la obstrucción de la glándula de Meibomio. Entonces no drena su secreción, hay acúmulo de secreción y la formación de un quiste sebáceo, ¿verdad? Porque la secreción es grasa. Hay una reacción granulomatosa, pero no es tan intensa como la reacción del orzuelo.
porque es estéril. En el chalazion no hay sobreinfección. Si no hay sobreinfección, ¿en qué consiste el tratamiento del chalazion? Tratamento conservador, né? ¿En qué consiste el tratamiento conservador? Ah, pode ser também as compressas quentes também, né? Sí, exactamente eso. Le vamos a indicar compresas calientes alternados a masaje compresivo. En ambos casos, si se evalúa la necesidad de intervención quirúrgica, sí se puede hacer drenaje quirúrgico del chalazo. El tema es que a nosotros, médicos generales, no nos cabe, no nos toca tomar esta decisión. En un caso de consulta por orzuelo o por chalación, le debemos hacer indicaciones generales y hacer control en 7 días como mínimo. Si al 7º día no mejora, no remite el cuadro, se debe derivar al oftalmólogo para que tome una medida quirúrgica. El drenaje consiste básicamente en la diversión del párpado, localización del chalazion con isolar el área bajo anestesia local, se hace una pequeña incisión y drenaje compresivo. Terminó todo el drenaje, se quita la pinza de campo y solución, ya puede irse a su casa. No hace falta dar puntos en esta parte del párpado porque se cicatriza rápido y de manera autónoma. Pasando del chalazion, entramos en la blefaritis. ¿Qué era la blefaritis? ¿Alguien me puede decir? É uma inflamação que dá na raiz dos cílios? Casi, casi. Es la inflamación de los párpados, ¿verdad? Entonces la raíz de los cilios, el folículo de los cilios también está incluido en eso. Pero es la inflamación del párpado propiamente dicho, del borde libre palpebral. ¿En qué consiste esta inflamación? Generalmente hay un disturbio de las secreciones grasas de las glándulas de Seyss que aumentan en cantidad y modifican un poco también de su composición, o sea, hacen un poco más grasosas, menos solubles, vamos a decir así. Y esto favorece a la conformación y aparición de caspas y costras a nivel de la pestaña. Estas caspas tienden a producir cambios inflamatorios en el borde libre palpebral. Y cuando esto aparece es lo que decimos blefaritis. Cambios inflamatorios producidos por el acúmulo de secreción sebácea a nivel de los párpados. Muy común es esta afección. El lunes yo tuve una paciente con blefaritis. Su histórico era que hacía 10 días cursaba con prurito palpebral intenso, acompañado de epífora, que es lagrimeo, y hiperemia ocular. Por eso entra en el caso de ojo rojo, ¿verdad? Y consiste básicamente, ¿en qué consiste el tratamiento de eso? Básicamente consiste en la, ¿cómo puedo decirles? En la asepsia, en la buena higiene de los párpados. Se indica higiene local con shampoo neutro, preferencialmente de glicerina, que tiene menos efectos adversos en caso de contacto accidental con los ojos, que generalmente resuelve el cuadro. Porque si hay un acúmulo de secreción y este acúmulo favorece
al infiltrado inflamatorio, lo que vamos a hacer es limpiar esta secreción. Luego disminuimos la inflamación y se resuelve el problema. Difícilmente le vamos a indicar colirios antiinflamatorios porque generalmente se controla bien con estas buenas medidas de higiene. El tema es que se debe controlar. Una vez que se controla el cuadro y esto no resuelve, debemos derivar al oftalmólogo. Todo y cualquier tratamiento que ustedes le imponen a un paciente que no tiene el resultado esperado, hay falla terapéutica, se deriva al oftalmólogo. Después está la dacriocistitis. La dacriocistitis, como sabemos, es la inflamación, infección del drenaje, del sistema de drenaje lagrimal. Entonces viene, ahí dice puede ocasionar, pero no es que puede ocasionar, va a ocasionar sí o sí. La epífora, porque si está obstruido el flujo de drenaje, el líquido, la secreción lagrimal, tiene que salir por otro lado. Entonces se produce la epífora, que es el lagrimeo. Además de la epífora está la hiperemia ocular, porque no se mantiene adecuada lubricación del globo ocular y esto se manifiesta con hiperemia ocular. Además de eso viene con dolor, un reflujo mucopurulento a partir de la compresión de los mucoceles, del abultamiento de saco y reflujo de pus a partir del punto lagrimal. Más o menos esta es la vía lagrimal. Está compuesta de puntos lagrimales, superior e inferior, canalículo superior e inferior, canalículo común, que desemboca a nivel del saco lagrimal, que se continúa con el conducto lacrimonasal o nasolagrimal, que desemboca todo su contenido a nivel del meato inferior. En este caso, hay una obstrucción ilustrada acá a nivel del canalículo común. Entonces, obviamente, si está obstruido ahí, va a haber reflujo de secreción lagrimal y se manifiesta con epífora. Esto se puede sobreinfectar y dar origen a la dacriocistitis, que puede ser tanto en el adulto como en las criaturas. En las criaturas generalmente se da por un defecto de formación del sistema de drenaje que normalmente se autorresuelve con el tiempo. Si no se resuelve, se hace drenaje quirúrgico. En el adulto generalmente se da por dacriolitiasis. Ya, ahí está. El recién nacido. Hay imperforación del conducto lagrimal principalmente, es la principal etiología. Tratamiento con colirio para alivio de síntomas y 90% se autorresuelve. 10% genera infecciones a repetición, lo que es un indicativo de drenaje quirúrgico. Después está en el adulto, que suele ser aguda y supurada, aunque también puede ser crónica. La forma crónica se manifiesta como un mucocele de saco lagrimal. Así más o menos se ve la dacriocistitis. Estos son cuadros más agudos, adultos, que la impresión que da es que la piel está a punto de romperse. Lo más común es que la dacriocistitis, cuando llega en un punto donde hay una tumoración evidente, que es muy grande, da la impresión de que está a punto de explotar, es que la presión interna del saco es tan grande que muchas veces es capaz de empurrar a este dacriolito que esté impactado. Y cuando empurra, hace drenaje. Pero muchas veces hace falta el masaje compresivo también en estas situaciones, porque aumenta la presión y estimula la drenaje. Entonces, todos los tipos de obstrucciones debemos tratar de drenar,
¿Cómo se drena cualquier tipo de obstrucción? Primeramente, un mecanismo conservador es a través de compresión. En estos casos es un absceso circunscripto también, porque hay acúmulo de pus, hay sobreinfección a nivel del saco lagrimal. Entonces, sí o sí debemos espremer esto hasta quitar todo el material purulento. Acá abajo tenemos una imagen que también llama la atención por el abultamiento que hay en el área del saco lagrimal, pero no tiene tantos signos inflamatorios como la dacrocititis aguda, que son mucho más llamativos. Esto, a lo mejor, el paciente ya no siente ni dolor. Es una dacrocititis crónica. El dolor que siente el paciente es cuando es estimulado. Entonces, cuando hay compresión de este mucocele de saco, le duele al paciente. Y además de dolor, se nota un reflujo por vía lagrimal a través de los puntos lagrimales, un reflujo mucopurulento. Esto, a lo mejor, se debe hacer un drenaje quirúrgico para evitar nuevos acúmulos. Y esto es como se ve en neonatos. Generalmente se autorresuelve. Lo que podemos hacer es la instilación de gotas oftálmicas con el intuito de disminuir síntomas. Hasta acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? Tá fácil ainda, né? Até agora, tudo que a gente falou, a gente já viu. Então, não tem muita novidade. Seguimos. Está el síndrome de ojo seco. ¿En qué consiste el síndrome de ojo seco? La glándula lagrimal principal está en hipofunción. No funciona su sistema de drenaje. No hay secreción de lágrima acuosa. Las glándulas lipídicas y la secreción, la capa de mucina del filme lagrimal se mantienen, pero esta secreción constituye aproximadamente un 5% de la secreción lagrimal total. La glándula lagrimal principal entra con un 95% de la secreción. Por eso, cuando la glándula lagrimal principal deja de funcionar, lo que pasa es que se manifiesta síndrome de ojo seco. Alguém se lembra de algum quadro clínico que curse com a hipofunção de todas as glândulas aquosas de lubrificação? Síndrome de Sjögren? Muito bem. Na síndrome de Sjögren, sim ou sim, todas as vezes a gente vai apresentar um quadro concomitante de síndrome de olho seco. Porém, nem toda síndrome de olho seco é uma síndrome de Sjögren. O paciente com olho seco, além de pele seca, língua seca, tudo seco, esse daí ele tem uma síndrome de Sjögren, ao melhor. Pero si presenta solamente irritabilidad ocular, hiperemia ocular y se nota sensación de cuerpo extraño y arenilla en los ojos, a lo mejor es un simple mal funcionamiento de la glándula lagrimal y esto da origen a un síndrome de ojo seco. ¿Cómo se compensa el síndrome de ojo seco? Con lágrimas artificiales. Si no produce lágrimas, le damos lágrimas y soluciona el problema. Pero en casos, por ejemplo, a lo mejor muchas veces síndrome de ojo seco también está asociada a la degeneración senil. Entonces, como un indicativo de mejoría de la calidad de funcionamiento de la visión, se indican las glándulas lagrimales. Las glándulas lagrimales no, las lágrimas artificiales. Pero en pacientes que tienen, por ejemplo, síndrome de Sjögren,
además del uso necesario de las glándulas lagrimales, de las lágrimas artificiales, ahí sí, también se hace necesario la corticoterapia, ¿verdad? Que está garantizado por el tema del Sjögren, que es una enfermedad autoinmune sistémica. Aí entramos em conjuntivitis. Alguma dúvida até aqui? Não, doutor. Tá tudo bem? Não, doutor, está ok. Ok. Bueno, las conjuntivitis. Esta es la estrelita de nuestra clase de hoy. Conjuntivitis son toda y cualquier proceso inflamatorio en la conjuntiva. ¿Qué es la conjuntiva? La conjuntiva es la membrana transparente que recubre a la esclera del globo ocular. Está mal decirnos que recubre a todo el globo ocular, ¿por qué no? Recubre a la esclera, no es algo que envuelve al globo ocular, ni la córnea no está protegida por la conjuntiva. Y que esta conjuntiva hace parte de la porción interna de los párpados. ¿Alguien se acuerda cuáles son las capas de los párpados? É a pele, parte muscular e mucosa, doutor? Está piel, capa muscular, fibra elástica y la mucosa. Perfecto. Entonces, esta capa mucosa se prolonga y conforma la conjuntiva. Ahí te dice que la conjuntiva contiene pequeños vasos sanguíneos que normalmente son visibles sobre la esclera, que es la parte blanca del ojo, que são esses pequenos vasinhos que a gente consegue ver sobre a superfície do globo ocular, normalmente. Só que em situações normais são vasos fininhos, são vasos que não são bem regulares, não são tortuosos, que quando existe a inflamação da conjuntiva, aí sim existe vasodilatação local, o que vai aparecer com esses vasos bem turgentes, os vasos estão agrandados e dá esse aspecto vermelho ao olho. Por isso se classifica como síndrome do olho vermelho. Normalmente, las conjuntivitis tienen una evolución que son benignas, no tienen ninguna afectación de campo visual ni tampoco de acuidad visual, porque no tienen una invasión de superficies corneales. Es decir, si está circunscripto sobre la membrana que recubre a la esclera, no tiene por qué afectar la visión. Generalmente es así. Cuando no ocurre el tratamiento oportuno de la conjuntivitis, esta sí se puede complicar y ahí sí aparecer con complicaciones visuales. Pero lo normal, lo que se espera es que haya el tratamiento oportuno y se resuelva sin ninguna alteración o secuelas. Podemos dividir los tipos de conjuntivitis de acuerdo a su etiología. Vamos a clasificarles en 3 diferentes tipos, que serían las conjuntivitis infecciosas, alérgicas o irritativas. Las infecciosas son aproximadamente 1/3 de todas las conjuntivitis y se clasifican principalmente entre bacterias y virus.
aunque también están las conjuntivitis que son causadas por agentes micóticos, hongos. Lo más común son las bacterianas y virales. Las micóticas generalmente aparecen en pacientes que son inmunocomprometidos e inmunosuprimidos o imunossuprimidos. Vamos ver qual que é a diferença de imunocomprometido e imunossuprimido. Alguém? Suprimir, a pessoa teria que estar tomando alguma coisa aplicando ou tomando alguma coisa que deprime o sistema imune, tipo quimioterapia, como que é anti-inflamatório de longo prazo, alguma coisa assim? Ou não? A gente usa os mais ou menos. modificadores. Por exemplo, o paciente que teve um transplante, a gente usa modificadores do sistema leucocitário para evitar uma resposta contra o transplante. Então, esse paciente é um imunossuprimido, a gente está usando imunossupressores nele. E um paciente que é imunodeprimido é o que tem alguma afetação do sistema imunitário propriamente dito, como, por exemplo, HIV, aquele que tem asa de borboleta no rosto, esqueci o... Lúpus. Lúpus, isso mesmo. Muito bem. Então, acontece a micótica? Sim, acontece, porém são em casos bem específicos. Os mais comuns da conjuntivitis infecciosa são bacterianas e virais. Además de la infecciosa están las alérgicas. Las alérgicas, como cualquier proceso alérgico, está relacionado a la exposición de la conjuntiva a alergenos comunes. ¿Cuáles serían los alergenos comunes? Polvo, polen, el pelo animal, el epitelio de descamación de los animales, clima seco y hasta la utilización de lentes de contacto pueden desencadenar un proceso alérgico. Además de eso están las causas irritativas también. La irritativa es cuando hay contacto de una sustancia externa, habitualmente extraña para el cuerpo humano, que desencadena un proceso inflamatorio a nivel de la conjuntiva. Entonces, por una sustancia irritativa. Dentro de las sustancias irritativas tenemos traumas químicos, traumas físicos de la conjuntiva, un trauma ocular, un traumatismo ocular químico, por ejemplo, por contacto de soda cáustica en el globo ocular, también obviamente genera un traumatismo mucho más importante, pero también genera una conjuntivitis irritativa, ¿verdad? Una vez que es una sustancia externa que produce daño. Entonces, dentro de estas clasificaciones tenemos las que son más complicadas y las más sencillas. Por ejemplo, dentro de las infecciosas, las bacterianas y virales son las más comunes. Dentro de las más comunes, la bacteriana es mucho más complicada, vamos a decir, aunque aún es sencilla de tratar, pero es más complicada que la viral, porque la viral es un cuadro autolimitado, que no hace falta una acción directa sobre el agente patológico, pero la más complicada es la micótica por el tema de la situación inmune del paciente. Dentro de la irritativa, puede ser que sea simplemente un proceso de irritación de la conjuntiva por el uso de cosméticos, pero también puede ser un trauma más intenso de la conjuntiva que se da, por ejemplo, por el contacto accidental de soda cáustica, accidental o intencional, en dependencia del cuadro. Pero puede ocurrir. Então, dentro desses quadros de conjuntivites, por mais que a conjuntivite normalmente tenha
uma evolução boa, sem nenhuma complicação, em dependência da origem dessa conjuntivite, sim, pode apresentar alguma complicação. Los síntomas de una complicación podrían ser el dolor externo al abrir y cerrar los ojos, es decir, estamos hablando de un proceso inflamatorio que no está más circunscrito solamente a la conjuntiva. Si hay dolor palpebral, estamos hablando que esto se está lastrando, vamos a decir. Fotofobia es la molestia que el paciente. Hinchazón significativo de los párpados y sensación de cuerpo extraño. Los afectados por conjuntivitis bacteriana, ese sería el cuadro clínico, suelen tener abundante y espesa secreción amarillo verdosa y es habitual que amanezcan con los párpados pegados. Na verdade, o paciente vai até referir assim para você, que ele acordou e ele não conseguiu nem abrir o olho de tanta, nas palavras do paciente, de tanta remela que ele tinha, tanta secreção. Muitas vezes, num quadro inicial de conjuntivite bacteriana, pode até passar por uma blefarite, porque a secreção não é tão intensa e também está contida nesse borde livre palpebral, assim como a da blefarite. Só que a blefarite nos cílios estão lá o dia inteiro, desde de manhã até anoitecer e a manhã seguinte. A conjuntivite bacteriana tem um ciclo alternado. De manhã é tão intensa que ele está com o olho grudado e passado o dia ele faz a higiene do local, ele vai conseguindo administrar melhor essa secreção. Porém, quando ele deita e ele acorda no outro dia, está de novo com o olho pegado. Isso não acontece na blefarites, isso é muito mais comum em um quadro de conjuntivite bacteriana do que em qualquer outra coisa. Bueno, está también la conjuntivitis alérgica, como vimos. La conjuntivitis viral no suele aparecer con esta secreción amarillo-verdosa. Puede sí aparecer con una secreción, sí puede, pero es un color más blanquecino perolado, no es así, y no es tan intenso como la secreción bacteriana, que es espeso, así a punto de colar, de pegar los párpados. La alérgica, el síntoma predominante, además de la hiperemia ocular, es el prurito intenso que tiene el paciente. Te refiere que da la sensación que quiere una lija para concertar, para arreglar esta situación, porque le pica mucho. Y suele venir acompañado de otros síntomas alérgicos, porque el paciente que es alérgico al polvo, por ejemplo, no son solamente las conjuntivas que son alérgicas, todo el paciente es alérgico. Entonces viene, además de la conjuntivitis, a lo mejor viene con como mínimo rinitis. Viene con estornudos, con obstrucción y secreción acuosa por vía nasal, pero aún también puede venir con síntomas más graves de alergia, como síntomas bronquiales ou hasta una dermatitis de contacto. Então, paciente que vem para você com uma conjuntivite e além da conjuntivite, ele está com tosse, ele está com espirro, ele está com secreção aquosa pelo nariz, se supõe que esse cara tem um processo alérgico. Você vai fazer a anamnese desse quadro e você vai ver que ele teve em algum momento exposição a algum alergeno que causou desencadeou esse processo de crise. E aqui falta também, mas tem o quadro da conjuntivite irritativa. O quadro da conjuntivite irritativa basicamente consiste no mesmo quadro da conjuntivite alérgica, onde tem muito prurido, um prurido intenso por parte da paciente ou do paciente.
Só que a gente descarta os sintomas acompanhantes de alergia. E a gente tem na anamnese o fato exposto de que houve contato da conjuntiva com alguma coisa. Por exemplo, o cara vai referir para você que estava numa festinha e tinha uma piscina lá, e aí ele entrou na piscina e aí não saiu mais, ficou 2 horas contínuas na piscina. E tomando umas e outras, ele quis se aparecer para o pessoal, olha, eu consigo ir e voltar mergulhado na piscina. Não sei quantas vezes. Aí ele mergulha e vai fazendo ida e volta embaixo d'água para se exibir para a galera. E aí ele estava com os olhos abertos. Quando ele sai de cima, ele está com o olho vermelho, parecendo uma lixia. Conseguiu, muito bem. Você conseguiu uma conjuntivite por um quadro de irritação da conjuntiva. Era uma substância estranha, no caso, o cloro da piscina, que desencadeou esse processo irritativo. Ué, peraí. Um slide aqui. Aqui, estava lá mais para frente. Ó. Dentro das conjuntivites, então, a gente tem essa pequena classificação entre as principais, que são bacteriana, viral e alérgica. As conjuntivites são quadros que são muito recorrentes durante o ano, e cada estação do ano vem com um predomínio de uma etiologia. Por exemplo, a bacteriana, principalmente causada por Staphylo e Streptococcus, ela é mais frequente em tempos quentes. Então, no verão, ela é muito mais comum do que a viral, por exemplo. A viral, que é mais associada ao adenovírus, ela é muito mais comum em tempos frios, que é onde a gente tem a maior elevação de casos de adenovírus na população. E a alérgica, geralmente, ela é primaveral, porque a gente tem maior número de alergênios no ambiente. Tanto a bacteriana, quanto a viral, quanto a alérgica podem aparecer durante o ano todo. Só que nesses períodos a gente tem um maior predomínio de acordo com a etiologia. Calor é mais bacteriana, viral é mais no frio, e a alérgica é mais no primavera, outono. Fica nessa daí, porque a gente tem mais poeira, a gente tem mais vento, a gente tem mais... até o próprio sol. Tudo isso pode desencadear esses processos de conjuntivites. Aqui, esse slide está perdido aqui. Isso daqui seria uma classificação do olho vermelho propriamente dito. A gente vai classificar em leve e grave, onde os leves são os quadros que não comprometem a acuidade visual e nem deixam sequela. Geralmente são autolimitados. Um exemplo disso daí seria a conjuntivite bacteriana, todas as conjuntivites em geral, e queratite actínica. Além disso, a gente tem a classificação grave, que é quando a gente tem sim um acometimento da visão, seja central ou periférica, e deixa sequelas graves ao paciente, incluindo pode levar à cegueira do paciente, se o tratamento se inicia tardiamente, principalmente. Como seriam essas doenças? Seriam a uveíte, a queratite herpética e o glaucoma agudo. Mas isso daqui é a parte de conjuntivite. Isso daqui é sobre o olho vermelho em si. Se você quiser colocar um adendo na sua anotação, que seja que a conjuntivite se encaixa como um quadro leve da síndrome de olho vermelho. E geralmente não deixa sequela. Aqui uma outra classificação da síndrome de olho vermelho, que a gente classifica em superficial e profundo, onde a superficial a gente vê uma injeção de vasos ciliares debaixo da conjuntiva do ocular. Obviamente que a conjuntiva é ocular, não tem conjuntiva em outro lugar, mas tá bom. E quadros conjuntivais infecciosos e inflamatórios. São os superficiais, porque estão contidos na membrana da conjuntiva. E o profundo é tudo que está abaixo disso, né? Então, a gente tem uma injeção conjuntival, pericorneal e limbar,
Afeta capas profundas do globo ocular, como a iridociclites, o glaucoma agudo e a queratites. Então, tudo que é superficial. Na superficial, você coloca aí que é conjuntivites ou causas conjuntivais e episclerites, que são mais superficiais. Além disso, a gente tem o olho vermelho de origem profunda, que são de estruturas mais intraoculares, como a iridociclites, a queratites, a uveites, o glaucoma agudo. Aqui a gente volta para a conjuntivite e volta para a ordem normal do slide. Então a gente define como a conjuntivite como a inflamação da conjuntiva, que é uma inflamação que produz a vermelhidão e a moléstia nos movimentos dos olhos com secreção conjuntival. Es la enfermedad ocular más frecuente y está ampliamente distribuida. Esto aparece todo el año. Suele ser autolimitada y por lo general no origina secuelas. Afecta a todos los grupos de edad, entonces puede aparecer desde neonatos hasta ancianos. En cualquier área del mundo eso va a aparecer. No afecta a la agudeza visual, ni a la reactividad pupilar, ni a la presión intraocular, una vez que está circunscripta a la conjuntiva, que es la membrana más superficial. Existen muchas patologías que pueden simularla. Toda e qualquer patologia que entre dentro da síndrome do olho vermelho pode simular uma conjuntivite, porque a conjuntivite também aparece com olho vermelho. Então, muitas patologias podem simular uma conjuntivite. A maior parte da conjuntivite são indoloras, com o tratamento adequado. Apresentam secreção. De acordo com a etiologia, vai ser uma secreção diferente. Se for bacteriana, ela é aquela amarelo-verdosa espessa. Se ela for viral, ela é um pouco mais branqueada, é quase um tom pérola, e não é tão espesso assim. A irritativa vem com uma secreção bem aquosa, seria a epífora, né? Está irritando, então a gente tem uma hiperprodução de lágrima aquosa, para tentar compensar isso daí, assim como a alérgica. Então, todas elas apresentam secreção. Irritação, todas elas vão ter. Desculpa. Hiperemia conjuntival difusa e transparência corneal está sempre preservada, porque a conjuntiva não cobre a córnea, então não tem por que afetar a transparência corneal. São diferentes etiologias, pode ser alérgica, pode ser bacteriana, pode ser vírica, pode ser química, pode ser sistêmica, pode ser por causas externas, como corpo estranho, pode ser causas físicas e químicas, como eu já tinha dito para vocês. Então, geralmente, a conjuntivite não apresenta nenhuma complicação, mas independência da sua etiologia pode vir sim a aparecer com complicações que pode até levar à cegueira do paciente. Então é um quadro que supostamente é um quadro leve, mas a independência da situação pode sim aparecer com uma complicação. O tratamento. Como a gente vai justificar o tratamento de acordo com a etiologia da conjuntivite? En la conjuntivitis viral, por ejemplo, que es más común en un caso de un resfriado por adenovirus, no tiene un tratamiento específico, no le vamos a dar aciclovir para una conjuntivitis viral, porque no va a hacer nada. Debemos acordarnos que los procesos virales generalmente son autolimitados, entonces lo que debemos hacer es alivio de síntomas. Le vamos a darle al paciente bolillos de lubricación con napasolina, con el intuito de disminuir la congestión del vaso. Podemos indicarle que haga compresas frías, que también alivia al prurito del paciente. Le indicamos y le decimos, mira, tu cuadro es viral y los cuadros virales no tenemos que entrar con antivirales específicos que son de amplio espectro, pero son autolimitados y generalmente se resuelven en 7 a 10 días. Se tiene que explicar al paciente qué es lo que le va a pasar.
y que le vamos a indicar estos tratamientos de manera de aliviar los síntomas. Pero si es que aparece cualquier alteración, que venga al consultorio o que se vaya junto al oftalmólogo. Las conjuntivitis bacterianas, por el contrario, no. La vamos a tratar de una manera más activa contra el agente etiológico. Vamos a usar antibióticos y antiinflamatorios que van a remitir el cuadro de la paciente en aproximadamente una semana. Sí, en los casos de conjuntivitis bacterianas vamos a usar antibióticos. ¿Cómo se trata cualquier infección bacteriana? Con antibióticos. Las conjuntivitis alérgicas, ¿cómo vamos a tratar? Primeramente se debe eliminar el agente causal del proceso alérgico. Entonces se elimina el alergeno y se resuelve la crisis alérgica. Lógico que también podemos usar antihistamínicos, pero no se basa en eso si no se elimina el alergeno, igual se va a ver conjuntivitis a repetición. ¿Se puede usar corticoides tópicos? Sí, se puede usar corticoides tópicos, pero é tipo dar um tiro de bazuca num mosquito. Não tem necessidade disso. A gente podia matar o mosquito muito bem com um tapinha, não precisava de um tiro de bazuca. Mas os corticoides são, sim, ameritam, as crises alérgicas ameritam tratamento com corticoide, mas nem porque amerita a gente vai usar. Se precisar, pode, mas não precisa. E a gente também vai usar a questão das lágrimas artificiais para lubrificar e com nafazolina na intenção de diminuir a inflamação com vasoconstrição. Y la conjuntivitis irritativa se basa en el mismo principio. Vamos a eliminar la causa de la irritación y hacer todo el tratamiento que amerite de acuerdo a la causa. Por ejemplo, si tuvimos un contacto accidental con, no sé, las mujeres, por ejemplo, o los hombres que cuidam da própria aparência, que vai usar lápis nos olhos e por um acidente de percurso alguém chamou, ele virou muito rápido o rosto, teve um contato e machucou a conjuntiva, então a gente tem um processo de conjuntivite irritativa por uma causa estranha, além do trauma. Isso daí a gente vai indicar um tratamento de anti-inflamatório que vai diminuir assim, a sintomatologia do paciente, mas em toda conjuntivite irritativa a gente deve eliminar o causante. Então, a lavagem, o lavado do globo ocular se hace necessário e de maneira abundante. Por exemplo, se uno se está bañando y el shampoo entra en contacto con los ojos, ¿cuál es la primera cosa que uno debe hacer? Lavar y sacar por arrastre esta sustancia extraña que es irritativa a la conjuntiva. No mesmo caso, um acidente com cal, por exemplo, o cara que trabalha na pintura, entrou cal no olho do cara. Primeira coisa que ele tem que fazer é um lavado abundante daquilo ali, com muita água corrente, ou se for num centro hospitalar, com muito soro fisiológico, para arrastar toda essa substância nociva para fora do globo ocular e assim evitar a causa de uma complicação maior. O uso de anti-inflamatórios, sim, fica recomendado. Vamos guardar os corticoides, vamos usar os não esteroides, porque o uso de corticoide pode diminuir a reepitelização da córnea. Então, não é interessante em caso de uma conjuntivite irritativa, que não vai ser só a conjuntiva que vai estar afetada. Porque quando entra cal no olho, por exemplo, não entra só na conjuntiva, vai na superfície ocular inteira. Então, não convém a gente usar os corticoides. Pode usar anti-inflamatório desde que ele seja não esteroideu. Dúvidas até aqui? Doutor, sobre entrar em contato com a piscina
ou essa questão irritativa, não necessariamente precisa utilizar algum lubrificante ou um anti-inflamatório. Geralmente, por uma exposição assim rápida, geralmente acaba diminuindo esse vermelhidão, né? Não é necessariamente só se persistir, não é isso? Necessariamente a gente não vai fazer nada. O simples fato é eliminar o causante. Se você entrou na piscina e ficou com o olho vermelho, quando você sair, já vai eliminar o causante. Então, daqui a pouco vai clarear o olho de novo. Sim, isso mesmo. Obrigada. A gente tem que eliminar o agente causal para melhorar o sintoma. Doutor, Diga. para fazer o diagnóstico da conjuntivite, a diferença de bacteriano, viral, tudo, é só a questão do tempo do ano, assim, dos meses do ano, ou tem alguma coisa específica que possa fazer para La clínica es lo que va a dar el diagnóstico diferencial entre los tipos de conjuntivitis. Por exemplo, a conjuntivitis bacteriana, ela é muito mais intensa, ela tem signos inflamatórios muito mais intensos. A gente tem edema palpebral, a gente tem a conjuntiva super hiperêmica e essa secreção bem espessa, amarela e verdosa que a gente tem no quadro bacteriano. A viral, por exemplo, ela vem também com edema palpebral, mas é muito menos intenso. A conjuntiva está irritada, mas não é tão tortuosa quanto a bacteriana, então tem hiperemia ocular, mas não é tão marcada. E a secreção é quase líquida, ela é... Não sei nem como que eu vou dar a cor, comparar uma cor, mas parece... Não sei como dizer isso. Ela não é uma secreção amarelada igual ela é na bacteriana. Ela é mais perolada, ela é quase um branco, assim, sabe? Ela é mais puxada para o branco. E não é tão espessa quanto a secreção da conjuntivite bacteriana. Então é pela clínica que você vai se basear no diagnóstico de todos eles. A alérgica e a irritativa tende a vir com uma secreção de epífora, tem um lagrimejamento constante, porque é um negócio que é irritativo, então a glândula lagrimal principal tem a sua hiperfunção estabelecida com o intuito de diminuir aquela irritação. Vamos normalizar esse meio interno aqui. E aumenta a secreção, então a gente vem com uma secreção abundante de lágrima, é epífora. Então é assim que você vai classificar a diferença delas. Bacteriana, secreção amarelo-verdosa espessa. Viral é uma secreção perolada, branco-perolada, que não é tão espessa quanto, mas também não é líquida. E a alérgica e a irritativa vem com epífora intensa, é um lagrimejamento constante. Fora a anamnese. A anamnese é crucial para você fazer um diagnóstico diferencial entre esses tipos de conjuntivite. Doutor, Diga. a conjuntivite vírica, ela pode vir associada a sintomas de resfriado, por exemplo, gripe? Geralmente vem uma vez que o agente causante principal é o adenovírus, que também causa quadros respiratórios. Beleza, obrigada. E hoje em dia também está em alta o tema da conjuntivite por Covid-19, né? Se trata de uma das manifestações inespecíficas do Covid, que antes, lá no começo, quando a gente vinha o início da pandemia, a clínica da Covid-19 era bem marcada. O paciente vinha, referia falta de ar, e dali a pouco ele caía na tua frente, se afogando no seco, sem conseguir respirar.
Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem quadro gastrointestinal, a gente tem a conjuntivite por Covid, a gente tem otite por Covid, então tá bem inespecífico hoje em dia. Mas também entra dentro do quesito de conjuntivite viral, ela vem com as mesmas características. Vem com uma secreção, que é uma branco perolado, ela vem com um pouquinho mais intenso a hiperemia ocular, mas não é tão intenso quanto a bacteriana ainda. Autorresolução, de acordo com o tratamento da COVID, né? Tratamento? Assim, de acordo com a evolução da COVID, não tratamento específico da COVID. Mas agora está bem comum esse tema. Seria interessante até vocês darem uma lida sobre a afetação oftalmológica do COVID-19. Bem legal. Lê por conhecimento, porque eu não vou cobrar isso em prova. Alguma outra pergunta? Me dá só 2 minutinhos que eu vou ali tomar um copo de água e já volto. Pode ser? Sim, doutor. Pronto, voltei. Seguimos? Obrigada por responder minha pergunta, viu, professor? Seguimos. Isso aqui eu já falei, né? Tratamentos. Sim, senhor. Dale. Entramos ahora en el tema de la hemorragia subconjuntival. La hemorragia subconjuntival, aunque llame mucho la atención y que muchas veces asusta al paciente por la intensidad de este sangrado subconjuntival, es una afectación, una afección ocular que generalmente cursa indolor. De por sí es indolor. Y tampoco afecta la visión, una vez que está circunscrita al área que está bajo la conjuntiva. Entonces respeta mucho al ángulo iridocorneano y no sobrepasa córnea. ¿Por qué? Porque está bajo la retina, está bajo la conjuntiva y la conjuntiva no recubre a córnea. Entonces respecta a la córnea. Van a ver en las imágenes que la hemorragia no sobrepasa al ángulo iridocorneano y no recubre a la córnea en ninguno de los casos. Generalmente es idiopático, no existe una causa para eso, aunque puede tener origen traumático. Pero lo más común es que en la historia clínica, en la anamnesis del paciente, te diga que se despertó y se dio cuenta que estaba así.
no pasó nada con el paciente, aunque también es muy asociado a picos de presión. Si el paciente tiene un pico de presión arterial durante el sueño, puede producirse una hemorragia subconjuntival. Muy asociado también, muy frecuente en casos de pacientes que son hipertensos crónicos. Pero, como yo les digo, es un cuadro que es indoloro. ¿Cómo se manifiesta? Con esta mancha rojo vinosa en subconjuntival, que generalmente es plana y uniforme, pero puede manifestarse en forma de quemosis equimótica, que sería simulando un edema de la conjuntiva, en dependencia de la magnitud de esta hemorragia. Si es leve, la conjuntiva se mantiene plana y uniforme, pero si es muy intensa puede parecer con esta quemosis. ¿Qué es la quemosis? Es el edema de la conjuntiva. Y en este caso no es que esté edematizada la conjuntiva, no, es una quemosis equimótica. La conjuntiva está normal, pero da este aspecto de abultamiento de la conjuntiva porque hay este acúmulo de sangre subconjuntival, lo que aumenta el volumen. Entonces puede venir, en dependencia de la magnitud del proceso, puede ser que tenga la sensación de cuerpo extraño por esta quemosis, pero no es siempre tampoco. Acuérdense siempre que es dependiente de la magnitud del proceso. Diagnóstico siempre va a ser clínico a través de la anamnesis y exploración ocular. En estos casos, la reabsorción se da de manera espontánea. Es un cuadro que, así como inició súbitamente, sin causa aparente, esto se va a resolver solo. Se puede usar vasoconstrictores, se puede usar, sí se puede, pero no hace falta, esto se va a resolver solo. Asusta al paciente porque es un sangrado intenso, aparentemente, pero no tiene ninguna consecuencia. Ahí viene la pingüécula. ¿Qué es lo que es la pingüécula? La pingüécula es el resultado, es una compensación de la conjuntiva ante la irritación crónica, ante la exposición a irritativos crónicos de la conjuntiva. ¿Cuáles serían estos irritativos? Por ejemplo, está la radiación ultravioleta, la principal, pero está humo intenso en contacto con el ojo puede producir la pingüécula, arena, polvo. Entonces es muy común en trabajadores en las calles, por ejemplo, o cara que passa o dia vendendo picolé na rua. Ele está o dia inteiro ali debaixo do sol, bate um vento, entra poeira no olho. O cara que trabalha na chácara, também ele está o dia inteiro na lida lá no campo, bate um vento, vem aquele poeirão, a hora que ele vai para a cozinha, é cozinha de lenha, é fumaça o tempo inteiro, então no olho. São muitos irritantes a conjuntiva. E essa conjuntiva ela aumenta a sua espessura em uma maneira de proteger o globo ocular, fazendo essa proliferação de fibroblastos ali que vai engrossar a conjuntiva de uma maneira a compensar todos esses agressores. Então, como que aparece esse quadro? De início, ele tem uma discreta dor ocular, a irritação intensa da conjuntiva, a gente vê uma injeção conjuntival importante e localizada a nível da pingüécula, com uma sensação de corpo estranho. A sensação de corpo estranho por quê? Porque a conjuntiva está engrossando, então o cara vai piscar e ele vai sentir como se tivesse alguma coisa presa no olho, mas é a conjuntiva que está engrossando. Aqui a gente consegue ver um quadro bem no início, com essa congestão de vasos, essa formação de densidade na conjuntiva. Aqui já é um pouco mais avançado o quadro, parece até que tem uma irregularidade da conjuntiva aqui, como se fosse uma quemose, mas não é. E aqui, ó, isso aqui é um ponto importante.
a pinguécula muito parecida com o pterígio. Até no Brasil a gente fala que o pterígio é o tudo. Desde esse comecinho até a parte mais avançada que a gente precisa fazer cirurgia. No Paraguai a gente classifica como a pinguécula seria um pré-pterígio. É quando o pterígio ainda não sobrepassa a borda da córnea, não afeta a córnea, tem o nome de pinguécula. E depois, quando ele sobrepassa isso daqui, ele vira um pterígio propriamente dito. Seria a evolução da pinguécula. Como se trata? Com um anti-inflamatório não esteroideu, com corticoide, que tende a diminuir a resposta inflamatória, e lubrificantes. Além disso, a gente indica o uso de óculos solar, não só para proteção contra a radiação ultravioleta, mas a todos os irritantes externos. Porque se você está com um óculos, ele funciona mais ou menos como um escudo para o globo ocular, e ele não deixa ter tanto contato com pó, sei lá, com qualquer outro irritante. E depois está o pterígio propriamente dito, que é essa carnosidade que se forma sobre a córnea. Então, ele é basicamente a mesma coisa, é resultado da inflamação da conjuntiva, aqui da conjuntiva nasal, mas é da conjuntiva em si, por irritação e um ressecamento do olho. Então, a gente tem essa irritação constante, que tem como uma resposta esse engrossamento da conjuntiva, e quando esse engrossamento sobrepassa a córnea, tem o nome de pterígio. Nesse caso, o paciente vem com leve dor segundo o livro. Por que segundo o livro, Juan? Fácil. Pensa comigo, para ele chegar nesse quadro, ele passou por bastante tempo de pinguécula. Então o cara já passou pela fase de dor, ele já se acostumou com aquilo ali. Então dificilmente o paciente vai relatar dor. Agora, a sensação de corpo estranho tem todo o tempo, porque é uma carnosidade muito maior, muito mais importante, que incomoda realmente o olho do paciente. Além da sensação de lacrimejamento constante, pela sensação de corpo estranho, vem com a hiperemia ocular. A alteração da acuidade visual produz. Quando? Quando o pterígio sobrepassa a linha da pupila, porque aí está tampando a pupila, obviamente a gente não vai conseguir enxergar. Tratamento também se baseia de maneira conservadora com o uso de anti-inflamatórios e descongestivos, mas não vai ser resolutivo. A cirurgia é a resolutiva nesse caso e consiste no raspado cirúrgico do pterígio. Quando que se indica uma cirurgia nesses casos? Quando tem afetação da agudeza visual. Quando cobriu a íris do cara, o que a gente vai recomendar? O raspado cirúrgico para voltar à sua conformação normal e preservar a conjuntiva do paciente. Corpo estranho. Todo corpo estranho vai dar origem a uma síndrome de olho vermelho. Por quê? Um corpo estranho em contato com o globo ocular gera uma resposta inflamatória local. Essa resposta inflamatória local cursa com vasodilatação local. Então, aparece a injeção ciliar ou injeção conjuntival, que é o aumento da trama vascular. Se aumenta a trama vascular, obviamente, dá o aspecto vermelho no globo ocular. Esse corpo estranho pode ser tanto superficial como profundo. Se ele for profundo, é porque ele penetrou o globo ocular. E se ele for superficial, é porque ele está contido ou sobre retina, ou sobre córnea, perdão, ou sobre a conjuntiva. O que a gente faz diante de um quadro desse? Se for um quadro de corpo estranho superficial, fica a critério do médico geral se ele retira ou não o corpo estranho. Quando que eu vou retirar o corpo estranho? Quando eu sei que ele é superficial e quando eu sei que eu consigo tirar. Se eu já fiz isso, se eu tenho a prática de fazer isso. Agora, se eu não tenho segurança em fazer isso, eu não toco. Todo corpo estranho é considerado trauma ocular. E todo trauma ocular é remetido ao oftalmologista. Então, quando entra no teu PS um quadro de traumatismo ocular de corpo estranho,
Primeira coisa que você tem que fazer é ligar para o oftalmologista de plantão e mandar ele vir. Venha, porque eu tenho um quadro oftalmológico, é para você. Beleza, o cara chegou lá, pode ser que você já tenha extraído o corpo estranho. Era um corpo estranho superficial e você decidiu em tirar esse corpo estranho para evitar uma maior complicação. Porque se o corpo estranho continuar lá, o paciente pode esfregar os olhos, que vai causar ainda um maior dano sobre a superfície ocular. O simples fato dele piscar pode machucar a pálpebra. Então, você optou em tirar. Mas mesmo assim, deve ser avaliado por oftalmologista, uma vez que é o oftalmologista que vai dizer se a conduta foi certa, se a gente tem que fazer, se ele tem que fazer um polimento da superfície. Por exemplo, nessa imagem aqui, a gente vê que é um corpo estranho que possivelmente, quando atingiu a córnea do paciente, estava em alta temperatura, por isso que ele veio com esse aspecto de queimado em volta do corpo estranho. Isso daqui, quase sempre, os oftalmologistas vão indicar fazer um polimento como se fosse da córnea. Por quê? Para fazer uma cicatrização uniforme. Porque senão não vai cicatrizar de maneira uniforme, porque é um tecido queimado isso daí. Então vai ficar sempre uma mancha na córnea do paciente. Então a gente pode até tirar esse corpo estranho, essa pontinha preta aqui, que deve ser como fala? De ferro, quando a gente corta. Corta o ferro, faz, não sei o nome daquilo, pó de ferro, sei lá. O cara tá lá cortando ferro, e aí voou no olho dele, o ferro que acabou de cortar, tá quente, obviamente. Eu tava usando aquela serra para cortar ele, ficou quente. Então ele queimou. A gente tirou para evitar lastimar ainda mais, só que a superfície está irregular, está queimada. E aí o cara vai fazer uma delaminação epitelial da córnea, através de um polimento, entre aspas, dessa córnea, e vai fazer uma superfície mais regular para uma posterior cicatrização adequada da córnea. Então, todos os casos, vem o oftalmologista, independente se você já tirou ou não. Doutor, beleza, mas e se eu não tirar? O que eu vou fazer para esse paciente para ele não se machucar ainda mais? Você vai isolar aquele olho. Primeira coisa, você vai conscientizar o paciente que ele não pode mexer. Depois você vai proteger aquele olho. Com o que eu protejo o olho, Juan? Fácil. Hoje em dia existe como se fosse uma conchinha que chama Eye Shield, uma conchinha acrílica que você coloca sobre o olho e prende com um esparadrapo ou o que for. Ah, mas isso daí é para centro rico, não vai ter isso no hospital regional. Realmente, eu nunca vi isso no hospital regional. Mas, num hospital regional, sempre tem um copo plástico, um copinho descartável. Você pode usar até o copinho descartável se você quiser. Você pode usar gaze, você pode usar compressa, você pode usar o copinho descartável, você pode usar aba de boné, você pode usar lente de óculos, você pode usar qualquer coisa. É só colocar sobre o globo ocular sem fazer pressão para não estragar ainda mais o quadro e dar um jeito de travar aquilo ali, mobilizar aquilo para ninguém ter contato com aquele olho e não piorar ainda mais o quadro. E aí, quando o oftalmologista chegar, ele resolve o que ele vai fazer. Mas, com todos os casos, vai embora com antibiótico, porque é um corpo estranho. Essa eu cansei até. Aí vem a uveíte. A uveíte já entra nos periqueráticos, são patologias que têm complicações mais severas, pode levar até a cegueira do paciente. A uveíte é a inflamação da uvea, que é a capa vascular, é a túnica media del globo ocular, que está conformada por 3 estructuras que son iris, cuerpo ciliar y coroides. Entonces, de acuerdo a la capa, a la estructura de la uvea que esté afectada, vamos a clasificar la uveitis en diferentes subtipos. Las causas, 50% de la uveitis son idiopáticas. Los otros 50% pueden ser tanto por enfermedad de colágeno o relacionado a infecciones, principalmente
con citomegalovirus y toxoplasmosis. Dentro de la clasificación tenemos de acuerdo al tiempo en aguda, subaguda o crónica. Puede ser unilateral o bilateral si afectan ambos ojos, y de acuerdo a la estructura de la uvea que le afecta puede ser anterior si es iris, intermedia si es cuerpo ciliar o posterior si es coroides. Si son todas las tres estructuras juntos se denomina panuveitis. ¿Cómo se trata? Esto sí o sí es una urgencia oftalmológica y se debe derivar a un oftalmólogo. Pero consiste básicamente en la misma cosa que todos la síndrome de ojo rojo peligroso. Le vamos a indicar un hipotensor ocular, timolol es lo más frecuente, esteroides oculares, dexametasona y midriáticos, las atropinas son los más frecuentes. Entra después el glaucoma agudo, que también es una urgencia oftalmológica porque puede llevar a la ceguera y es muy rápida la evolución desde el inicio del cuadro hasta la ceguera. Ella está relacionada con la elevación de la presión intraocular. Alguém sabe me dizer qual é a cifra da pressão intraocular normal? Até 10? Até 20. Ou 10 a 20, né? É de 10 a 20, tendo como promédio aceitado 15,5 e uma variação aceitável de 2,75 milímetros de mercúrio durante o dia para mais ou para menos. Muito bem. A fisiopatologia do glaucoma agudo é o fechamento do ângulo írido corneano. Então, a gente consegue ver aqui na imagem que a gente tem um contato da íris com a córnea e faz esse refluxo de humor aquoso, impedindo essa drenagem. E aqui é como a gente vê no exame de lâmpada de Fenda. Esse primeiro reflexo aqui em forma de semilua é a córnea, e o reflexo que está logo abaixo dele é a íris, que a gente vê que está em extremo contato, está relando uma na outra, então está impedindo o fluxo de drenagem do humor aquoso. O glaucoma agudo de ângulo fechado tem uma manifestação clínica que é bem específica, que seria a dor ocular intensa, que muitas vezes provoca vômito do paciente, fotofobia intensa também, com visão borrosa, e injeção ciliar, que chama bastante atenção. A gente consegue ver que o olho dele está bem vermelho. A gente tem a ausência do reflexo fotomotor. Por quê? Porque ele está encostada, está colada na córnea, então não mexe. Tem o edema corneal, que se deve ao aumento da pressão intraocular. E, obviamente, o aumento da pressão intraocular. Aqui, de novo, falando do quadro clínico, diminuição da acuidade visual, a gente tem o olho vermelho, uma dor ocular, como você falei, é muito intenso, opacidade corneal por edema, uma midriase arreflética, pressão intraocular muito elevada, que geralmente está por cima dos 40 milímetros de mercúrio, com náusea e vômitos que podem acompanhar esse quadro doloroso intenso. Tratamento, basicamente a mesma coisa. Tem a timolol, tem a dexametasona, tem a atropina, que são fármacos midriáticos. Quando que a gente vai derivar ao oftalmologista? Esse é o ponto importante aqui também. Todo caso que a gente tiver uma enfermidade ocular prévia ou um tratamento atual ocular do paciente, a gente tem que derivar um oftalmologista. Se aconteceu trauma, todo trauma ocular remite ao oftalmologista. Se o exame físico aparece um sintoma ou mais dos sintomas que indique um olho vermelho grave, um olho vermelho perigoso, uma urgência oftalmológica, seja diminuição da acuidade visual, dor periocular, o olho vermelho periquerático e a alteração do reflexo pupilar, a gente vai derivar um oftalmologista. Porque, se a gente tiver qualquer uma dessas alterações, a nossa conclusão diagnóstica tem que ser similar a uma dessas aqui. Ou vai ser um glaucoma, ou vai ser uma queratite, ou uma uveíte, uma esclerite, ou uma celulite orbitária, que são quadros graves que podem ter uma sequela de perda de visão. Então, todos eles a gente vai derivar um oftalmologista. E se existe uma ausência da resposta ao tratamento inicial, para qualquer outra causa do olho vermelho, a gente vai indicar o oftalmologista. Por exemplo, isso desde a básica, é uma blefarites, que eu mandei a pessoa ir lá
limpar o olho com um shampoozinho neutro, bonitinho, dei na vaselina para ela, ok. Passou 7 dias, o paciente voltou e continua com o quadro. Remita ao oftalmologista, o oftalmologista vai tomar a melhor conduta com ele. A gente vai fazer o tratamento inicial adequado e avaliar a resposta. Se teve resposta, ótimo. Se não teve resposta, manda para o especialista. Olho vermelho perigoso. Sempre que a gente tiver esses sintomas, seja dor ocular severa, fotofobia, diminuição da visão, proptose ocular, limitação da motilidade, opacidade corneal, ausência do reflexo fotomotor, pioramento dos quadros, ou piora dos quadros, perdão, depois de 3 dias de tratamento e um hóspede comprometido, a gente tem que derivar esse paciente para um oftalmologista que vai tomar a melhor conduta com esse quadro. O que é importante a gente lembrar aqui, então? O olho vermelho pode ser de qualquer entidade, seja de um processo alérgico, que é fácil de resolver, até um processo que pode ter consequências graves. Então, a gente deve ter olho para não colocar tratamentos abusivos em todo tipo de olho vermelho. A gente tem que pensar bem, diagnosticar o tipo, a etiologia do olho vermelho, para depois traçar um plano terapêutico. Não pode meter corticoide em todo mundo aí, porque não é recomendável. Além do corticoide, a gente também não pode usar anestésico tópico, porque tem a questão da reepitelização corneal. O anestésico dificulta essa reepitelização, então vai dificultar a cicatrização da córnea, em caso uma úlcera, por exemplo. Então, evitar. A gente deve usar o anestésico de maneira bem controlada. Corticoides tópicos, que eu já falei. E aqui está um quadrinho comparativo. Só para a gente ter uma ideia, vamos comparar aqui conjuntivites e glaucoma agudo, onde a visão, por exemplo, na conjuntivite se mantém conservada, enquanto que no glaucoma agudo está muito diminuída. A hiperemia ocular da conjuntivite é bem superficial, enquanto que do glaucoma agudo você vê que são diferentes tipos de vasos, então é uma hiperemia bem mista. Pressão intraocular na conjuntivite está normal, enquanto que no glaucoma agudo está bem aumentada, por cima dos 40, sendo que até 20 é normal. A dor, a conjuntivite geralmente é ausente, é um quadro pouco doloroso, e o glaucoma é uma dor insuportável, que pode produzir vômitos e sensação de angina. O prurito é presente na conjuntivite e ausente do glaucoma agudo. A pupila se vê normal na conjuntivite e uma midríase arreflética no glaucoma agudo, porque ela está pegada à córnea. A conjuntivite geralmente é bilateral, enquanto que o glaucoma agudo geralmente é unilateral, aunque ele pode ser bilateral também, mas é muito incomum, o mais comum é que seja unilateral. A transparência da córnea na conjuntivite está normal, porque não afeta a córnea, enquanto que no glaucoma agudo está super diminuído. A câmara anterior na conjuntivite está normal e no glaucoma agudo está fechada, então está estreito. E o estado geral do paciente na conjuntivite está normal, enquanto que no glaucoma agudo está bem comprometido pelo quadro doloroso que ele tem. Opa! Aí tem a propagandinha, o merchanzinho do Dr. Emerson, Ótica Primavera. Quem quiser, vai lá. Eu tenho certeza que ele vai dar desconto para todos os alunos dele. Cansei. Dúvidas, perguntas, reclamações? Quemose. Quemose é edema da conjuntiva. Desculpa. É que quando eu tô no modo apresentação eu não consigo ver o chat. Mas é quemose mesmo. Ô, doutor,
De nada. Esse material dessa aula o senhor vai colocar hoje mesmo no Drive? No Drive, Drive, no plataforma. Falei errado, desculpa. Na plataforma? Agora eu vou colocar. Tá bom, então. Fiquei quietinha. Não confundam a quemose com equimose, não é a mesma coisa. Quemose é o edema da conjuntiva e equimose é um hematoma. De nada.